mais à vontade do que isso, só aqui iniciando mais uma aula de Geografia para a turma do 6º ano. Vocês sabem que é sempre um prazer, uma alegria, uma enorme satisfação. Quem, né? Professor Gilson Soares, né? O rapaz do que, Juninho? Do rosto lindo, o R lindo, pois é, minha gente. E eu espero que você aí esteja bem, se você está em casa, se está aí na sua escola, independentemente do lugar em que você esteja agora nos assistindo, pela tela da TV Nova Nordeste, pelo aplicativo da Educa Recife, não sei, se perdeu a aula, quer mandar essa aula para o seu amigo, vai ter o canal no YouTube, tem lá, Educa Recife, tudo junto, vai ter a playlist do 6º ano, aí você compartilha com o seu coleguinha, deixa o like lá, por que não um comentário, né? Deixar um comentário, estamos sempre aqui acompanhando, né? O Educa você já sabe, né? Aqui, ó, boa. Encurtando o caminho para você, pelo celular, loja de aplicativo, não sei o que, aquela coisa toda, não. Pontua a câmera aí, leitor do QR Code, já leva você diretamente à loja de aplicativos, baixou o Educa Recife e vai interagir simultaneamente aqui a nossa aula no UOL. Né? Por que não, né? Eu poderia até fazer um negócio diferente aqui, mas... Não, enfim. Deixa o professor Luciano dar o bom dia dele ali, que a gente fala aqui o que a gente está pensando. Bom dia, professor Luciano. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, como o professor Gilson já disse, a gente está começando mais um dia com aulas do Educa Recife. Ó, a aula tão cedo que eu já estou aqui, ó, com o meu cafezinho. Boa. Aqui, ó, cafezinho aqui. E nesse sentido, temos nossas aulas aqui amanhã pela TV Nova, reprisada à tarde, o QR Code já está aí do lado do Educa Recife, canal do YouTube, tudo isso que o professor já falou. Então, vamos para mais uma aula, porque vou terminar o ano aqui, especialista também em geografia. Aí, coisa então, boa, ano que vem, se o senhor precisar ir para o médico, deixa o professor Luciano com a aula de geografia hoje, que ele vai desenrolar. Aí eu vou botar o senhor para também dar umas aulas de história para a gente ver como é que fica. Oxe, vamos embora, eu tô perdido. E ó, o Sabino já tá aqui, ó, já tá deu aí, bom dia. Bom dia, Sabino aí, ó, Sabino. Vou mandar um coração para ele também, ó. Aqui, Sabino, ó. Bom dia, Sabino. E aí você pode aproveitar, né? O QR Code continua aí, ó, para você baixar o Educa Recife. Eita, professor Luciano, azul, viu? Menino azul, tô vendo, azul com azul aí, ó. Azul fica top, hein? Com esse vermelho aqui, hein? Ó, tô perdido nas curvas de um relevo, né? Vamos estudar geografia aqui, bora? Que a gente hoje vai falar sobre o quê? A transformação nas paisagens que ocorrem aí com os ritmos diferentes. Como é que é o relevo, como é que as paisagens eles são alteradas de uma forma natural, como é a dinâmica da Terra, que processos ocorrem para a gente ter as alterações nos mais variados tipos de relevo. A gente tem planalto, tem planícies, tem depressões, tem serras, então existe um conjunto de fatores que vão contribuir para surgir determinadas formas de relevo, beleza? A primeira imagem que chega aí para vocês analisar, olha a imagem na tela aí, ó. Se a gente tem uma formação de relevo como essa aí, e vendo que ocorreu alguns processos, né? De um lado ali você vê já um relevo mais íngreme, e ali do outro lado, próximo à nossa queridíssima intérprete de Libras, Karen, vocês reparem aí o que, ó? Um conjunto, né, de montanhas, formando aí, montanhas não, né, são morros, né? Um conjunto de morros, formando aí aquilo que a gente chama de mares de morro, que é classificado aí como um domínio morfoclimático dentro daquela categoria do professor Aziz Absaber. Nós temos mares de morros aqui no nosso território nacional, pegando aí essa região de Mata Atlântica, né, no litoral. E aí nós temos variações de clima, de vegetação, devido às altitudes.
E aí, devido a esse conjunto de características, recebeu o nome aí de mares de morro. Mas a nomenclatura mesmo, mares de morro, né, recebeu a nomenclatura de morfoclimático, né? Já o nome mares de morro é justamente por causa dessa dinâmica que vocês verem, ó, tá vendo? Ó? Quando você vai no mar, as ondas dos oceanos, né? Aí você olha esse relevo aqui, se assemelha bastante às ondas do mar, né? Mas só que formada por um conjunto de morros, né? Por isso que recebe essa nomenclatura mares de morro e aí classificados como domínio morfoclimático estabelecido lá pelo professor Aziz Absaber, devido às características climáticas, vegetação, hidrográficas presentes nesses ambientes. Mas tudo bem, temos aqui um conjunto, né? Duas imagens distintas, com duas formações de relevo. Beleza. Visto isso, olha aqui também ó, como a gente teve uma alteração nessa paisagem de uma ilha vulcânica, onde aí o vulcão entrou em erupção. Na imagem A é justamente o território, como ele era formado, como ele era composto. Você vê até ali uma fumaçazinha, né? Do vulcão querendo se assanhar, entrar em erupção. Aí tem todo aquele processo de ele entrar em erupção. Você vê ali na imagem B, né? Ainda a fumaça sendo exalada pelo seu pico. Mas aí depois do processo, depois que ele entrou em erupção, olha só como ficou o território. Se vocês verem ali na imagem C, ó, está até ali pontilhado, né? O tamanho que tinha ali aquele vulcão, o pico que tinha ali aquele território e depois que entrou em erupção, olha só a diferença. Então, ou seja, tanto os mares de morros, colinas, como aqui essa região, sofreram o quê? Alterações nas suas paisagens naturais. E aí foram alterações que ocorreram com ritmos diferentes, com tempos diferentes, e não precisou da ação humana para que essa região tenha sido alterada. E aí a gente entra justamente no tema da nossa aula de hoje, as transformações que ocorrem com esses ritmos diferentes. Essas transformações podem ocorrer de duas maneiras, tanto interna como externa. Dentro disso, vamos entender agora o que esse professor está falando para vocês. Então aqui, ó, o relevo tem origem e se transforma sob a intervenção de dois tipos de agentes. Olha só, hein? Os agentes internos, que a gente vai chamar de endógenos, e os externos, que a gente vai chamar de exógenos. Quando a gente fala dos agentes internos, a gente está falando o quê? Dos formadores de relevo. Quando a gente fala dos agentes externos, já estamos tratando o quê? Os modeladores de relevo. Então, beleza. Temos dois tipos de agentes aqui, o interno e o externo. O interno vai ser formador de relevo. Sim, professor, por que vai ser formador de relevo? Você já vê aí na imagem, né, a quantidade de magma que existe ali. Se a gente tem uma ação interna dentro da crosta terrestre, dentro da parte interna do planeta, né? Então o que é que a gente vai ver? Terremotos, vulcanismo. E essas ações aí vão formar outras características de relevo. Quando a gente tem uma falha bem famosa, se você pesquisar aí, a falha de Santo André, nos Estados Unidos. Se a gente pega aqui o conjunto bastante elevado, né? Bem famoso, cortando aqui o Chile, Peru, minha gente, naquele encontro das duas placas tectônicas, né? A sul-americana com a dinástica, né? A dinástica oceânica, menos... Daqui a pouco você vai entender esse movimento de subducção formando ali uma grande cadeia de montanhas. Daqui a pouco a gente fala sobre ela, beleza? Então assim, são agentes que vão formar o relevo, estão saindo da parte interna do planeta e surgindo novos territórios, novas formações de relevo. Quando a gente fala dos agentes externos, porque eles são modeladores, aí a gente já parte para a questão de vento,
água, da questão dos animais que passam por aqui. Então, ou seja, são ações que vão modelar aquele relevo, aquela estrutura que já existe ali, e essas ações externas do vento que passa ali, que bate, causando erosões, da questão da água, da chuva que passa por ali. Então, são modeladores, eles estão ali moldando, não estão formando um novo relevo, eles já estão ali esculpindo o que já existe. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, bem fácil. Os agentes internos, olha aqui, ó, nós temos o quê? O tectonismo, que quando ele ocorre numa forma horizontal, vai ocasionar o quê? A formação das cadeias montanhosas. Aquilo que a gente vai chamar, que está escrito ali, ó, orogênesis, quando a gente tem esse encontro, né, de duas placas de uma mesma densidade, né, formando essas cadeias montanhosas. E também tem aquele vertical, que a gente chama de epirogênesis, que é justamente formando as falhas. Também temos o que? Abalos sísmicos e vulcanismos. Então você vê que são agentes que atuam dentro da parte interna do planeta. Então você pegando aqui, ó, se a gente tem a parte interna do planeta se movendo, ações internas ocorrendo, então é fácil a gente explicar aqui para vocês a formação atual do nosso globo terrestre, dos nossos territórios. Então, se você vê aqui, ó, de um lado, a gente tem aquele chamado super mega continente, né? O nosso queridíssimo Pangeia, formação lá atrás do nosso globo terrestre. Só que ao longo dos anos, através dos processos internos que ocorrem, né, dentro da crosta terrestre, esses continentes foram se afastando. Primeiro formou-se duas grandes massas, né? A Laurásia e a Gondwana, e aí continuou esses processos ocorrendo e esses continentes indo se afastando até formar o que a gente conhece hoje do globo terrestre. Aí tem algumas evidências, né, que comprovam isso, né? O encaixe perfeito do litoral brasileiro com a África, né? Evidências morfológicas, geológicas. Quando a gente fala paleontológicas, professor Luciano, são uma coisas mais ligadas a paleontologia. Não vai sair, professor Luciano. Não, é um termo, é um trava-língua, né? É um trava-língua isso. Paleontologia. Boa, não ia sair. É trava-língua, né? O paleontólogo. Isso. É aquele camarada, né, que ele faz um trabalho semelhante ao do arqueólogo. Só que o arqueólogo, ele estuda vestígios humanos. O paleontólogo vai estudar vestígios animais e vegetais, né? Então, assim, por exemplo, se a gente encontra um fóssil de um ser humano, quem vai se dedicar a entender por que ele estava ali, se era um homem ou uma mulher, há quanto tempo ele viveu, é o arqueólogo. Mas se a gente encontra, por exemplo, um fóssil de uma preguiça gigante, que a gente teve, né, bichos preguiça, né, que chegavam a mais de 2 metros, né? Pensa um bicho preguiça. Enorme, né? Era uma preguiçona, né? Muita preguiça para um bicho só. Quem vai estudar isso aqui? Então é o arqueólogo, é o paleontólogo, certo? Então, em outras palavras, a gente tem assim, os paleontólogos, eles estão preocupados com esses fósseis, né, de origem mais animal, certo? Então, dinossauros, né, animais mais antigos, tudo isso quem estuda é o paleontólogo, não o arqueólogo. Vamos imaginar, professor Gilson, ele partiu para o além, certo? Aí foi sepultado. Aí aconteceu uma catástrofe, alguma coisa, a cidade nossa ela foi soterrada. Daqui a alguns milhares ou milhões de anos, se um grupo, né, vem aí desenterrar a cidade do Recife, achar lá o fóssil, né, do professor Gilson, o profissional que vai estudar o professor Gilson, né, o que ele deixou,
de restos mortais, materiais dele, é o arqueólogo. Mas vamos imaginar que ele foi sepultado do lado, né, do cachorrinho dele, né? Então quem vai estudar o fóssil do cachorrinho não é o arqueólogo. Ele vai chamar o amigo paleontólogo que vai estudar o fóssil daquele animal. Que coisa, né? Mas aí, professor, por que os continentes se moveram? O que é que ocorre ali? Vê comigo na tela. Olha só, você tem ali o globo aberto, tranquilo, e as suas camadas. Temos a crosta terrestre, aqui pisando. Aí tem o manto ele já vai se dividir em dois, o interno e o externo. A mesma coisa o núcleo, que é a parte bem mais quente, viu? Bem quente mesmo. E aí, por que essas placas tectônicas, professor, vão se mover? Estão vendo ali embaixo, na outra figura, que tem uns círculozinhos dentro do manto? O que é que vai ocorrer? Se tem o manto externo e o manto interno. O manto interno é aquele que vai estar mais próximo do núcleo. A tendência é ter uma temperatura mais elevada do que o manto externo. Não que o manto externo seja frio, não. Todos os dois têm altas temperaturas. Mas aí, como o manto externo ele é um pouco mais denso, porque tem uma temperatura menor, a tendência ele está trocando de posição com esse manto interno naquilo que a gente chama de corrente de convecção. O mais denso desce e o mais quente sobe, fazendo justamente esse movimento circular. Não é rápido, né? Demora uma grande quantidade de tempo. Em relação ao tempo humano, né? Já em relação ao tempo da Terra, tem uma diferençazinha, mas aí esse movimento, né, de convecção, ele vai o quê? Proporcionar justamente o movimento das placas tectônicas. Então, reparem ali, ó, tá escrito, ó, subducção. O que é que vai ocorrer ali? Se essa placa ela é do tipo oceânica, como você vê aqui no mapa, na sua tela, por exemplo, já falei daqui do Nazca, né? Então vamos continuar falando sobre ela. Se a placa de Nazca ali, que você vê aqui na sua tela, o conjunto dessas placas tectônicas que nós temos aqui no globo terrestre. Reparem aí que temos algumas setazinhas, né? Essas setazinhas que estão saindo para lados opostos, um para um lado, outro para o outro, significa que essas placas estão ali se separando. Então, ou seja, são movimentos divergentes. Quando essas setinhas estão uma de encontro com a outra, é justamente o quê? Um movimento convergente. Essas placas estão indo uma de encontro da outra. Mas aí, professor, por que subducção? Vocês estão vendo ali a nossa queridíssima placa sul-americana. Olha ali o continente sul-americano. Ao lado, nós temos ali, ó, a placa de Nazca. E aí vocês reparam, ó, que as setas elas estão indo de encontro, né? Então, ou seja, a placa de Nazca indo de encontro com a placa sul-americana. Só que a placa de Nazca ela é uma placa oceânica. E a placa sul-americana é uma placa o quê? Continental. Então, ou seja, é uma placa mais densa, mais pesada. Se está indo uma de encontro com a outra, a placa que ela é oceânica, menos densa, ela vai fazer o quê? O processo de mergulhar para debaixo da placa oceânica. Começa a fazer, ó, esse movimento aqui, ó. Olha aqui, ó. Cadê? Vamos chegar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse movimento aqui, ó. Vem a placa oceânica e mergulha por debaixo da placa continental, que ela é mais densa. Aí nesse processo de mergulho, ela começa o quê? Ó, a alimentar esse manto, ó. Vai chegando mais material ali, ó. E aí, através desse encontro, vai se formando ali uma cadeia montanhosa extremamente o quê? Com possibilidade de haver uma atividade vulcânica, uma atividade ali de vulcanismo por causa desse processo de alimentação. Já quando essas placas estão se separando, a gente tem o quê? Uma formação de falhas, que é justamente o que a gente vê aqui, ó, o exemplo da falha de Santo André, né? A de San Andrés. E ali você vê, ó, a formação de uma dorsal, a famosa dorsal mesoatlântica, que é que explica justamente esse processo de separação dos nossos continentes.
do continente sul-americano com o continente africano, que é um processo que ainda continua. A gente não vai perceber por causa dessa questão do tempo, né? Mas é um processo que continua devagarzinho, os oceanos ali se afastando. Beleza? Então, o afastamento, ocorre o quê? A expansão do fundo dos oceanos, a abertura de uma fenda, a formação de dorsais e esse distanciamento entre os continentes. Quando a gente tem a questão da subducção, né, a gente vai ter o quê? A formação de uma fossa oceânica e aí cadeias montanhosas com uma intensa atividade sísmica e vulcânicas, que é justamente esse processo que eu expliquei para você. Beleza, pessoal? Aquela Cordilheira dos Andes, professor Luciano, famosíssima, né? Eu não tive ainda a oportunidade de conhecer não, viu? Mas quem sabe um dia eu não chego lá e conheço, né? Beleza, pessoal? Então aqui, ó, chamamos de vulcanismos fenômenos geográficos relacionados com atividades vulcânicas, através das quais o magma do interior da Terra chega até a superfície, que é justamente os estouros aí dos vulcões. Colocou a mão no magma desse aí, já era, viu? O negócio é quente. E aí, se tem os agentes internos, tem os externos. E aí, ó, dentre dos principais agentes externos, nós temos o quê? O intemperismo, a erosão e a sedimentação. Então, nós temos aqui um exemplo que vai justamente ilustrar todo esse processo para vocês. Nós temos aqui, através do processo interno, formou-se uma cadeia montanhosa. Beleza, os agentes endógenos atuando. Mas aí agora vem os agentes exógenos, que vão moldar esse relevo ali formado. Quando a gente tem o intemperismo, já vamos dividir ele em três. O intemperismo físico, o químico e o biológico. E aí a ação desse intemperismo vai fazer com que aquela estrutura seja modificada. Vem o vento intenso naquele relevo, já vai provocar o quê? Uma mudança naquele relevo que está ali. A ação da chuva também vai alterar, no caso, né, a formação daquele relevo. Então, quando a gente fala de um intemperismo mais químico, a gente já vai ter a alteração química daquele relevo que está por ali. Quando a gente fala dessa questão do intemperismo físico, é justamente essa questão do impacto, né, que está passando ali, sofrendo aquele contato direto, chegando ali o vento, chegando ali a chuva, esse contato físico naquela estrutura. Quando a gente tem o químico, já é a mudança, né, tem aquele processo das estalactites e estalagmites, esse processo da água que perfura ali, né, tem aquela questão, né, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ou seja, vai desgastando, vai alterando quimicamente aquela rocha que está por ali. Quando a gente fala da questão biológica, já são os animais que existem por ali, alterando aquele relevo. Então, ou seja, a questão do intemperismo, a alteração daquele relevo que está formado. Quando parte para a erosão, é justamente o transporte desses sedimentos para outros lugares. Se está ali solto, frouxo, vai ser transportado para outro lugar. Pode ser o vento, pode ser a água que corre e sai levando esses sedimentos. Então, esse processo de transporte dos sedimentos que foram soltos ali é justamente a ação erosiva, a erosão que ocorre ali. Se esses sedimentos que foram intemperizados e transportados pelos processos erosivos, eles vão chegar em algum lugar. E aí, nesse lugar final, que vão ali se acumulando esses sedimentos, é justamente o processo da sedimentação. Beleza? E aí é bem comum a gente ter o que? Rochas sedimentares formadas por esses sedimentos. Então, são rochas bem frágeis, né, que você pega assim e quebra, que é justamente proveniente desse processo. Então, não vamos chamar de pedra, né? Hein, professor Luciano? O pessoal não pegar uma pedra. Não é pedra, minha gente. É um fragmento de rocha. Fragmento de rocha. Exatamente. Uma rocha que já existia, foi intemperizada, passou pelo processo erosivo e virou um sedimento. Então, ou seja, não é pedra. Não é pegar uma pedra para jogar no... Uma pedra, uma pedrada.
Só Olha, uma dúvida, diga, professor. fale aí. A Cordilheira dos Andes, é nela que a gente tem o Monte Everest. Pois é, né, professor? O negócio lá é gigante, viu? É, O senhor já e quer ir lá? aí eu lembro. Quer ir lá? Eu lembro, 8.848 metros de altitude. O azinho é ralo feito, viu? Subir lá é difícil, viu? Subi com a Não é todo mundo que vai, não, viu? cilindro de oxigênio. Oxente, menino do céu. Quando, pronto, por exemplo, você joga ali, Libertadores. Aí tem uns timezinhos que jogam em altas altitudes, né? Times peruanos, tem alguns times chilenos também, né? Bolivianos. E aí tem todo um processo de adaptação, né? E inclusive, né, alguns jogadores têm que tomar um chazinho de algumas ervas. Isso. Ervas que atuam, né, dilatando os pulmões para ele poder respirar melhor, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente já teve episódios, né, da nossa seleção brasileira indo jogar ali contra o Peru, contra o Chile. E assim, devido à questão da altitude, a gente teve casos, né, da seleção Passaram estar mal, né? muito mais preparada, mas ter dificuldade de ganhar o jogo e às vezes até perder algumas partidas, e os jogadores alegavam essa questão do ar, né? Exatamente. Eita, professor Luciano, o tempo chegou, hein? Eita, Passou rápido passou. demais, hein? Aí você vê na imagem aí essas ações, ó. Olha, professor. Como essas ações, exatamente. Ações de vento, água, passando aí e vai esculpindo, moldando esse relevo que já existe. Eu não teria coragem de estar aqui naquela bolsa ali não, viu? Embaixo daquele... Também não. Se despeça aí, professor Luciano. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Dialoguem aí com seus colegas de classe, seus professores. Fale com a gente, chega aí, manda mensagem para nós. Estamos aqui à disposição de vocês. Um beijo do R Lindo. Até a próxima aula, pessoal.